Em vendas complexas, negociar não começa quando você fala. Começa quando você escuta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você ainda não está inscrito, siga o canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e acompanhar toda a série. Estamos avançando na nossa série Fundamentos da Negociação Moderna, que faz parte do nosso primeiro grande tema: vendas complexas no ambiente hospitalar e B2B. Já falamos sobre negociação como vantagem competitiva e sobre a mentalidade do negociador profissional. Agora, chegamos a um dos pilares mais importantes e muitas vezes mais negligenciados da negociação: a escuta ativa. Vamos ser diretos. Escuta ativa não é simplesmente deixar o cliente falar enquanto você fica na sua cabeça, preparando a próxima resposta. Escuta ativa é entender o que está por trás das palavras. Em ambientes complexos, como hospitais e grandes empresas, o que é dito abertamente nem sempre é o verdadeiro problema. Muitas vezes, o que realmente move a decisão de compra são riscos que não são verbalizados, experiências ruins do passado, pressões internas ou até mesmo o medo de errar na escolha. Quem escuta bem de verdade consegue descobrir qual é o critério real da decisão. Consegue reduzir objeções futuras antes mesmo que elas apareçam. Constrói confiança muito antes de apresentar qualquer proposta e, o mais importante, evita que a negociação se transforme em uma briga por preço. A maioria das negociações trava porque alguém falou demais, antes de entender o que realmente estava em jogo. Negociar bem não é ter a melhor resposta na ponta da língua. É fazer as perguntas certas e, principalmente, saber ficar em silêncio quando necessário. A escuta ativa ajuda a organizar o pensamento do cliente e cria o espaço necessário para que ele tome decisões mais seguras. É exatamente aqui que a negociação, de fato, começa. Agora, vamos falar sobre a escuta ativa em ambientes de alta complexidade, como o hospitalar. Em vendas para hospitais, quem fala demais perde informação valiosa. Quem escuta com método ganha contexto, ganha influência e, consequentemente, ganha vantagem estratégica. Muitas vezes, a escuta ativa é tratada como uma habilidade comportamental básica, algo soft. Mas no ambiente hospitalar, ela é uma ferramenta técnica de negociação. É através da escuta que o negociador acessa aquilo que não está no edital, no briefing ou na planilha de custos. Estamos falando de medos, conflitos internos entre departamentos, experiências negativas com outros fornecedores e os critérios que realmente vão decidir a compra. Negociar sem escutar nesse contexto é como operar no escuro. Uma das chaves é aprender a escutar além da fala oficial. Hospitais têm discursos formais e discursos reais. O discurso formal é aquele que a gente encontra nos termos de referência, nos editais, nas solicitações de proposta e naquelas reuniões mais protocolares. Já o discurso real, o que realmente importa, aparece nas entrelinhas. Ele está nas pausas, nas ressalvas, naquelas frases como "olha, isso já nos deu problema antes", ou até mesmo no silêncio que surge depois de certas perguntas. O negociador maduro aprende a escutar o que é dito e, mais importante ainda, o que é evitado. Por exemplo, quando um engenheiro clínico insiste muito na questão da manutenção, ele pode, na verdade, estar falando de um histórico de falhas com equipamentos anteriores. Quando o setor de compras pressiona demais no preço, pode ser que ele esteja tentando proteger um orçamento que já está comprometido com outras prioridades. E quando um médico muda de assunto de repente, pode haver ali uma insegurança clínica que ele não quer verbalizar. A escuta ativa também funciona como uma poderosa ferramenta de redução de risco, tanto para você quanto para o cliente. No ambiente hospitalar, toda decisão carrega um risco enorme. Ao escutar ativamente, você consegue antecipar objeções antes que elas se tornem bloqueios intransponíveis. Consegue ajustar sua proposta para o contexto real do hospital, e não para um cenário idealizado. Evita fazer promessas que não podem ser cumpridas e, acima de tudo, demonstra maturidade profissional. Lembre-se, hospitais confiam muito mais em quem escuta do que em quem apenas tenta impressionar com um discurso pronto. Para aprofundar, podemos dividir a escuta no ambiente hospitalar em 3 camadas. A primeira é a camada técnica. É o que o hospital precisa em termos de performance, confiabilidade, integração de sistemas, manutenção e conformidade com as normas. É a camada mais óbvia. A maioria dos vendedores para por aqui. A segunda
é a camada operacional. É sobre como a sua solução vai impactar o dia a dia, a equipe, os fluxos de trabalho e a continuidade da assistência ao paciente. Uma solução tecnicamente perfeita pode ser um desastre operacional se não for bem implementada. E a terceira, a mais profunda, é a camada emocional e política. Aqui moram os medos, as experiências passadas, as disputas internas entre departamentos, a pressão externa e a exposição profissional de quem toma a decisão. Os grandes negociadores são aqueles que conseguem conectar essas três camadas. Eles entendem não só o que o hospital precisa, mas o porquê e o quem está envolvido na decisão. Mas escutar bem não significa ser passivo. Pelo contrário, a escuta ativa exige perguntas bem formuladas, feitas no momento certo. Algumas perguntas estratégicas que você pode usar em vendas hospitalares são: o que pode dar errado se essa decisão não for bem executada? Ou, qual experiência anterior influencia essa sua preocupação? Outra boa pergunta é: além do seu departamento, quem mais será impactado por essa escolha? E uma que eu gosto muito: para você, o que precisa acontecer para que essa solução seja considerada um verdadeiro sucesso daqui a um ano? Note que essas perguntas não pressionam. Elas ajudam a organizar o pensamento do cliente. Uma das técnicas mais poderosas da escuta ativa é a reformulação. É quando você devolve para o cliente o que você entendeu, com as suas próprias palavras. Por exemplo, se eu entendi corretamente, sua principal preocupação não é com o investimento inicial em si, mas com o risco operacional que pode surgir depois da implantação. Faz sentido? Essa prática simples evita mal-entendidos, demonstra respeito, valida o seu interlocutor e cria um alinhamento real. Hospitais confiam em quem demonstra ter entendido o problema antes de sair propondo uma solução. Por fim, vamos falar do silêncio como um aliado na negociação. No ambiente hospitalar, o silêncio raramente é vazio. Ele costuma indicar reflexão, cautela ou até um conflito interno. Negociadores imaturos se desesperam com o silêncio e correm para preenchê-lo com mais argumentos, mais dados, mais falação. Negociadores estratégicos, por outro lado, respeitam o silêncio e observam. Muitas das informações mais importantes surgem justamente quando você dá espaço para a outra pessoa pensar e não a interrompe. Para te ajudar a colocar isso em prática, aqui vai um checklist de aplicação imediata. Na sua próxima reunião em um hospital, tente o seguinte: fale menos do que o cliente. Reformule pelo menos 2 vezes algo importante que ele disse. Faça uma pergunta que não estava no seu roteiro, baseada no que você ouviu. E observe quem fala na reunião e, mais importante, quem se cala. Se você saiu da reunião sabendo algo novo, algo que você não sabia antes de entrar, parabéns. A sua escuta funcionou. Como reflexão final deste capítulo, entenda que a escuta ativa não acelera a negociação. Ela elimina retrabalho, ruído e desgaste. Em ambientes críticos como o hospitalar, quem escuta bem não vende mais rápido, vende melhor. Nos próximos capítulos, vamos avançar para temas como construção de valor, como lidar com objeções e como negociar em cenários cada vez mais complexos. Obrigado por assistir. Siga o canal, toque no sininho e acompanhe os próximos capítulos da série. Lembre-se, aqui, vender é consequência. Decidir bem é o caminho. Até a próxima!